Olá, sejam bem-vindos ao episódio 147 de E o Resto é História, com a histórica dia de Rui Ramos e João Miguel Tavares. Hoje vamos viajar até às montanhas, após a justa insistência dos nossos ouvintes, o António Maria Lourenço, o Pedro Lucas, o Fábio Mação e o Hugo Carvalho. Todos eles nos enviaram perguntas muito pertinentes sobre esse tão popular e tão misterioso país europeu, excelente a produzir chocolate, relógios de cuco e bancos apreciados por multimilionários. Falamos, claro está, da Suíça. E escreve o António Maria Lourenço: gostaria que o Rui falasse um pouco sobre a história da Suíça e da sua formação, um país que, estando no meio da Europa, conseguiu ficar de fora da maioria dos conflitos na Europa, incluindo as duas grandes guerras, mantendo-se também fora da União Europeia e da NATO e nunca tendo sido anexada pelas três grandes potências com as quais faz fronteira. E o Pedro Lucas acrescenta: a Suíça é um país estranho. É antiga, com fronteiras naturais, cheia de montanhas e cantões, nunca foi reina em quase 1000 anos de história, nunca se meteu em grandes guerras e raramente se meteram com ela, exceto talvez, e o nosso ouvinte coloca um ponto de interrogação nesse talvez, durante a Revolução Francesa. Nem mesmo o Adolfo, diz ele. O Adolfo, suponho que seja o Sr. Hitler. Por que será? E há ainda outras duas perguntas que os nossos ouvintes nos fazem sobre a Suíça. Uma sobre o porquê do seu poderio económico e de ter acabado a guardar o dinheiro do mundo, e outra sobre a preparação e a qualidade das suas forças armadas, reforçada pelo estatuto da mítica Guarda Suíça do Vaticano. Bom, grande empreendimento. Rui, tu consegues responder a tudo isto, de preferência sem ficarmos aqui até amanhã, porque temos mais que fazer. Bem, é uma pergunta grande para um país tão pequeno, mas vamos lá. mas com uma história muito longa. Vamos primeiro falar do lado mítico da Suíça, que é um dos países, enfim, há vários países da Europa que têm uma espécie de lenda à volta, uma mitologia, isto é, nós olhamos para eles e vemos outras coisas para além do território e da população que lá está, representam no nosso imaginário estereótipos. A Suíça está nessa categoria, não é um país desconhecido, não é daqueles países de que ninguém ouviu falar ou sobre que ninguém tem uma opinião, é um país que mais ou menos as pessoas identificam. E porquê? Bem, é muito a partir do século XIX que a Suíça se torna este lugar, por um lado, visitado, e, por outro lado, este modelo, ou suposto modelo, admirado na Europa. E isso tem a ver com duas razões. Enfim, tem a ver com várias razões, mas vamos falar aqui só de duas. A primeira tem a ver com a paisagem suíça, e mas não a paisagem suíça estava lá há muito tempo, mas não tinha suscitado este fascínio que se suscita no fim do século XVIII e no princípio do século XIX, com o movimento romântico, com os escritores e artistas a que nós chamamos românticos, e que de repente vêm naquele país com aquelas montanhas. 60% da Suíça são os Alpes. São montanhas acima de 4.000 metros, tem uma série de picos acima de 4.000 metros. E tudo isso correspondeu a uma inclinação romântica por estas alturas, não apenas pelas alturas físicas e pelas paisagens pitorescas e espetaculares que as alturas proporcionam, mas também por um lado metafísico das montanhas. É uma ascensão do homem, a ver as coisas do alto. E há vários, aliás, quadros desta pintura do princípio do século XIX que representam estas montanhas, as vistas das montanhas. Sim. Isto é, não apenas a montanha, mas a visão também para a montanha. Portanto, de repente temos a Suíça como um local de peregrinação às montanhas na Europa. E depois, claro, as montanhas vão, ao longo do século XIX, desenvolvendo outro tipo de atividades, como, por exemplo, o montanhismo, e de tal maneira isso está associada à Suíça e aos Alpes, que alpinismo se torna um termo para o montanhismo, isso para escalar montanhas, e também os desportos da neve. E depois os desportos da neve, da passagem do século XIX para o século XX, vão começar a estar associados àquela vida de ricos, sim, a aristocracia já do dinheiro, gente de dinheiro, as estâncias de férias na Suíça, os desportos de inverno, uma vez que na Suíça se pode praticar aqueles desportos com muito mais à vontade do que noutros países europeus que só têm neve numa
parte do ano, ou não têm aquelas inclinações todas para Sim. praticar esqui, etc. Portanto, temos esta dimensão da Suíça associada e depois muito a este local chique, isto é, das classes ricas, cosmopolitas da Europa, aquelas estâncias turísticas cujo equivalente em termos de praia é o sul da França, a Riviera Francesa. Sim. Portanto, temos estes na Europa, por exemplo, do pós-guerra, dos anos 50, é onde estão as estrelas de cinema, mesmo as estrelas de cinema americanas que vêm à Europa, ou estão ali na Riviera Francesa, ou então na Suíça e andam, enfim, voando, e portanto chama-se o jet set, portanto isso tornam-se locais de jet set. Portanto, isso é uma razão que torna a Suíça, esta Suíça pitoresca das montanhas, das cascatas, dos lagos, popular na Europa. A segunda razão é política. A segunda razão é política e tem a ver com um facto que está bastante interessante, que é depois de 1815, depois do Congresso de Viena, que põe fim às guerras napoleónicas, e até 1848, a Suíça é a única república na Europa. A única república na Europa. Uma vez que as grandes potências europeias, que se reuniram em Viena em 1815, associaram legitimidade e dinastia. Portanto, só havia Estados onde havia uma dinastia. Os Estados eram monarquias. E, portanto, a Europa, a partir de 1815, ficou mais monárquica do que alguma vez tinha sido. E a única república que sobrevive é a República Suíça, enfim, é a Confederação Suíça, ou Confederação Helvética, como também costumou ser chamado. E enquanto única república, passou a servir de inspiração, a única república europeia, passou a servir de modelo a muitos republicanos europeus, que começaram a olhar para as instituições suíças, para a tradição republicana suíça, e a oferecê-lo como modelo nos outros países europeus, e a mitificar um pouco a maneira como a Suíça funcionava politicamente. É verdade que ela nunca foi um reino, como sublinhava o ouvinte? Não, estes cantões foram sempre estas comunidades, mas já vamos falar disso. Portanto, a associação entre esta forma republicana e a modernidade que os republicanos fazem na Europa, é uma coisa que eles fazem, dizem, para sermos modernos temos de ser republicanos. Ora, a Suíça era a única república até 1848. Deu a ideia que a Suíça era o país mais moderno da Europa, quando isso é que é o princípio do erro para não compreender a Suíça. De facto, a Suíça é talvez o país mais arcaico da Europa, e não digo isto num sentido pejorativo, mas é mesmo é das instituições mais antigas e das formas de funcionar mais antigas da Europa. Numa certa medida foi o resto da Europa que se modernizou, isto é, que se transformou, e a Suíça que ficou para trás, mas ao ficar para trás tornou-se uma coisa bastante original e passou a inspirar também aqueles que queriam a modernidade. Isto é aquela ironia da história, como chamava. A história dá a volta e os que estão atrás de repente ficam outra vez na fila da frente. Não é? Quer dizer, para resumir assim muito rapidamente o que é que nós podemos dizer da Suíça? Basicamente a Suíça é um resto do passado da Europa. No século XIX era esta coisa estranha, a única república na Europa. Se recuarmos de 3, 4, 5, 6 séculos, a Suíça, tal como era no século XIX, se olhássemos para a Suíça no século XV, era uma coisa perfeitamente banal. Isto era igual a imensas outras unidades políticas que existiam na Europa. O que é que era a Suíça? A Suíça... Nós às vezes temos uma ideia da Europa já projetada a partir do século XIX como uma série de grandes monarquias, a França, a Inglaterra, a Itália, a Alemanha, quer dizer, não. Por exemplo, a Itália e a Alemanha não existiam antes do século XIX. A França era muito mais pequena. Enfim, a Inglaterra era só a Inglaterra, não tinha o que os outros componentes do Reino Unido. A maior parte da população europeia, por volta do século XV, vivia nestas pequenas unidades políticas, como são hoje os 26 cantões, uma espécie de municípios, mas que são estados independentes, que compõem a Confederação Suíça. O que é hoje a Itália, por exemplo, o que é hoje a Alemanha, basicamente eram enormes Suíças. Eram estes cantões, eram cidades independentes,
como estas cidades suíças de Berna, de Zurique, Lausanne, Genebra. Com mais de uma língua, muitas vezes. Com muito variadas. Ou eram pequenas monarquias, pequenos principados, quer laicos, isto é, de nobres, quer de nobres laicos, quer de bispados, por exemplo, que também eram príncipes soberanos, às vezes os bispos. Portanto, alguma coisa que caracteriza a Suíça é esse facto de há muito tempo que não tem este tipo de príncipes aristocráticos, isto é, que são estes cantões são governados por conselhos de cidadãos, quer dizer, por comunidades de cidadãos. Embora essas comunidades de cidadãos, por vezes, não correspondessem a toda a população. Eram também grupos, às vezes, aristocráticos, mas eram enquanto patrícios, enquanto cidadãos, e não enquanto uma nobreza guerreira, uma nobreza feudal. O que é que acontece? Acontece que do século XV, em que vemos a Europa dividida nestas multiplicidade de pequenos Estados, até ao século XIX, a maior parte desses pequenos Estados são integrados e dissolvidos em grandes monarquias, em grandes Estados, como acontece na Itália com o Reino de Itália ou na Alemanha com o Império Alemão, embora o Império Alemão ainda tenha respeitado, digamos, a estrutura federal, uma estrutura federal da Alemanha. Portanto, isso levou-nos a habituar aos grandes Estados nacionais. E o que temos na Suíça, portanto, era a Europa que existia antes desses grandes Estados nacionais. Portanto, esses pequenos Estados independentes, no caso da Suíça, são os cantões. O cantão é esse Estado. Era uma forma que se desenvolve no centro da Suíça, nos vales do centro da Suíça, e depois... daí emerge uma espécie de confederação, uma aliança por volta do fim do século XIII, princípio do século XIV. Temos uma aliança de cantões no centro da Suíça. Um desses cantões chama-se Schwyz, e é aí os outros que se aliam a esse cantão para formar a primeira Confederação Suíça adotam depois o nome desse cantão para designar a Confederação e adotam também a bandeira desse cantão, a bandeira vermelha com uma cruz branca, e assim temos a Suíça a partir desse cantão, que ainda hoje existe. Tem um cantão pequenino, tem cerca de 5.000 habitantes no centro da Suíça, mas é daí que vem depois a ideia da Suíça. Portanto, cada um destes cantões tem geralmente uma povoação importante, uma cidade, mas não necessariamente uma cidade, uma vila ou até uma aldeia em Ponte Grande, onde estão autoridades eleitas que depois administram essa povoação e o resto. Portanto, e isso justifica-se também pela questão geográfica, não é? Claro, porque essa explosão de o que nós temos, reparem, estamos a falar de populações que vivem numa zona florestal. Portanto, a Suíça é uma zona muito arborizada. Nos vales que separam as montanhas, e num planalto, que é o chamado Planalto Suíço, que é entre os montes de Jura, em França, e os Alpes, um planalto à altitude, e onde estão, aliás, as principais cidades, de Zurique até Genebra. Estes pequenos cantões, na prática, são um bocadinho como os nossos concelhos medievais. A única coisa que têm não estavam sujeitos, como aos nossos concelhos medievais em Portugal, a um rei, ao rei de Portugal, que lhes reconhecia as cartas de foral, isto é, as constituições. Estes governavam-se a si próprios, mas não estavam desligados do resto da Europa. Eles faziam parte, de facto, do Sacro Império Romano Germânico. Portanto, estes cantões faziam parte do Sacro Império. Portanto, em princípio, até estavam sujeitos à autoridade vaga do imperador, mas a autoridade do imperador era apenas teórica, isto é, não significava nenhuma capacidade administrativa por parte do Império. Já falámos aqui do Sacro Império Romano, Germânico. Esta confederação, quando emerge primeiro com 3 ou 4 cantões e depois vai-se espalhando, isto é, há outros cantões que vão aderindo, não tem qualquer unidade linguística. Uns cantões falam alemão, ou dialetos do alemão, eu estou a dizer alemão, mas de facto é que são dialetos do alemão, outros falam francês, ou dialetos do francês, outros falam italiano, e ainda outros falam uma língua latina que só existe na Suíça, que é o romanche,
enfim, que é uma língua latina, como o francês, o italiano e o alemão, mas tem hoje cerca de 35 mil falantes. Mas ainda hoje. Ainda hoje é falada, portanto, mas com imensos dialetos. Quer dizer, mais uma vez, repare, isto remete tudo para esta população dispersa entre vales. Sim, está separada por montanhas e, portanto, desenvolve costumes, hábitos, e até linguagem, maneiras de falar diferentes umas das outras. Portanto, mesmo este romance só tem 35 mil falantes, tem uma quantidade enorme de dialetos e de maneiras de falar. Os poucos milhares de falantes falam-no de uma maneira completamente difícil. E também diferente. Diversidade religiosa. E também diversidade religiosa. Há cantões maioritariamente protestantes e há cantões maioritariamente católicos. E isso não corresponde exatamente às línguas. Quer dizer, portanto, há cantões protestantes franceses, católicos, há cantões protestantes alemães e há cantões de língua francesa católicos e há cantões de língua alemã católicos. Portanto, a diversidade é enorme. E agora pode-se perguntar, bem, mas o que é que uniu esta gente? Então, o que é que uniu uma gente tão variada? Basicamente é a situação. De facto, há ali uma situação entre montanhas, aquela população entre montanhas, e depois a resistência daquelas populações contra os grandes senhores aristocráticos que do exterior as tentam dominar. Por exemplo, os Habsburgos, os duques da Áustria, que vêm a ser depois imperadores do Sacro Império Romano Germânico, ou os duques da Borgonha, da parte da França. Enfim, uma parte da França não era a França, era a Borgonha. E, portanto, eles também tentam ali, no século XV, enfim, entrar ali. E há uma resistência, e essa resistência leva a estes cantões a unirem-se militarmente para resistir a estas intrusões, digamos assim, e começarem a criar nós e eles, quer dizer, uma diferença entre aqueles que estão ali naquelas regiões e os que estão no exterior. Também se pode perguntar, bem, mas isso era à vontade deles, mas depois porquê é que não acabaram por ser anexados, digamos, pelos Estados limítrofes? A França ficar com os cantões franceses, a Áustria ficar com os cantões que falam alemão, os italianos ficarem com os cantões que falam italiano. Bem, em grande medida porque na Europa, mais frequentemente do que nós pensamos, ocorre este tipo de Estado que às vezes são chamados Estados-tampão, quer dizer, Estados que separam grandes potências, em territórios disputados por essas grandes potências e que depois as grandes potências, incapazes de anexar esse território porque é disputado por outra grande potência, acabam por admitir que aquele território talvez deva ficar independente de uma e da outra. Há vários casos, a Suíça não é o único caso desses territórios entre grandes Estados, como era a França, como era a Áustria no século XVIII. Só para lembrar, é o Grande Ducado de Luxemburgo, também é um micro-estado entre a Bélgica, a França e a Alemanha. Ao Principado de Liechtenstein, que fica, aliás, entre a Áustria e a Suíça. Ao Principado de Andorra, que fica entre a Espanha e a França, e que tem aquela chefia de Estado partilhada entre o Bispo do Urgel e o Presidente da República Francesa. O Presidente da República Francesa é Presidente da República Francesa e Príncipe de Andorra. Portanto, isto são vestígios de outra era da Europa em que não predominavam nem os grandes Estados, nem os Estados nacionais. E, portanto, em que havia esta diversidade enorme e até que um Estado podia surgir como a Suíça surge sem preocupações de se tornar um Estado Nacional. Não é um Estado Nacional, neste sentido clássico de tentar uma homogeneidade linguística ou religiosa, como é aquilo que caracteriza os outros Estados nacionais. Agora, a outra questão que é levantada em relação à questão de interesse que é levantada em relação à Suíça é a questão da neutralidade suíça. Isto é um país que em grandes conflitos mundiais no século XX, nomeadamente, declara a sua neutralidade e tem a sua neutralidade reconhecida pelas outras potências. Essa neutralidade é uma neutralidade, sim, é uma opção dos próprios cantões suíços, sobretudo a partir do século XVI, nos conflitos entre a Áustria e a França, a França e a Espanha, quer dizer, não se quererem envolver, mas é depois também uma neutralidade que vem de fora, isto é, que é também, não vou dizer imposta, mas de alguma maneira criada para a Suíça pelas potências europeias. Porque dá jeito.
porque dava de facto imenso jeito. Não é verdade que a Suíça não tenha sido invadida, ocupada e, enfim, e que tenha havido ideias de a anexar. Em 1798, aliás, um dos ouvintes faz referência a isso, a República Francesa conquistou a Confederação Suíça, criou no lugar da Confederação Suíça uma república, a República Suíça, um Estado centralizado à imagem da República Francesa. Estava-se na fase em que a França estava a criar repúblicas irmãs, como eles diziam, quer nos Países Baixos, na Itália. Portanto, esta era uma república irmã. O que aconteceu é que esta República Suíça só durou enquanto esteve ocupada por tropas francesas. As tropas francesas saíram em 1802 e há imediatamente uma insurreição dos cantões, sobretudo dos cantões rurais, que derrubam a República Suíça. Depois a França volta e Napoleão, que volta a entrar na Suíça, mas percebe que não vale a pena estar a tentar manter uma república suíça do tipo francês. E, portanto, aceita uma confederação suíça e o Napoleão, aliás, enfim, chega a acordo para estabelecer uma confederação suíça. Depois é em 1815, quando acabam as guerras napoleónicas, que no Congresso de Viena as outras potências europeias decidem declarar a Suíça um Estado e um Estado neutral. Isto é, um Estado que todas as outras potências europeias reconhecem como um Estado neutral. Um Estado neutral não quer dizer um Estado pacífico. E os suíços estão longe de ser uma população pacífica. Aliás, uma das suas grandes, antes do século XIX, uma das suas grandes vias pelas quais se tornaram famosos na Europa foi precisamente a arte militar. Os suíços eram soldados profissionais. Daí a tal fama do seu exército que falávamos no início. Soldados profissionais, que alguns chamariam mercenários. Eles fazem parte de uma grande parte de muitos exércitos europeus até ao século XVIII. Têm componentes suíças, guardas suíços. A guarda do papal no Vaticano, a guarda suíça, é o último vestígio dessa tradição de militares profissionais suíços ao serviço de outros poderes, de outros Estados na Europa. Há uma grande tradição, portanto, das potências europeias irem à Suíça buscar militares, contratarem militares. A França, por exemplo, tinha no século XVIII, cerca de 20 ou 30 mil suíços como um exército, aliás, até à parte, de guardas suíços ao serviço do rei de França. É verdade que alguns eram mesmo suíços, outros já eram filhos suíços que estavam em França, mas que ainda eram considerados suíços. Enfim, aquilo depois era um suíço assim, já mais marca. E isto porquê? Porque basicamente nos séculos XV e no século XVI os suíços tinham afamado na Europa pela maneira como combatiam. E a maneira como combatiam era nestas colunas de soldados armados de lanças, piques ou alabardas. Que ainda hoje vemos no Vaticano. Que ainda hoje vemos no Vaticano, exatamente. Com aquelas roupas coloridas que ainda hoje vemos no Vaticano, que eram típicas dos soldados profissionais suíços, às riscas todas muito coloridas. Sim. Portanto, com aquelas lanças. Era uma fase em que a camuflagem ainda não era tão não era. A questão aqui era o choque. Certo. Isto é, os exércitos combatiam notados, sobretudo como o choque, e portanto aquela massa de cor a avançar tratava-se de impressionar o inimigo. Por isso, aliás, é que todos os exércitos eram todos muito coloridos, vermelhos, azuis berrantes, quer dizer, havia aquela tentativa de impressionar pela cor, e isto antes da utilização da artilharia e ou da divulgação, ou da intensificação do uso dessas armas de fogo. Era uma maneira de impressionar o inimigo. E, portanto, os suíços afamam-se com isso, são muito considerados, imitados no resto da Europa, até pela sua capacidade, estas formações militares, pararem cargas de cavalaria. A carga de cavalaria é uma maneira clássica de destruir unidades de infantaria. Bem, os suíços, com estas formações, conseguiam geralmente parar as cargas de cavalaria. Depois, essa tradição militar mantém-se
na Suíça, a Suíça hoje deve ser a população mais armada da Europa. É sério? Uma vez que todos os suíços, homens, obrigatoriamente, as mulheres voluntariamente prestam serviço militar e depois levam as armas de guerra para casa. Portanto, as armas de guerra estão em casa. Portanto, há milhares de armas de guerra na Suíça. Aliás, há milhões, há 3,5 milhões de armas de guerra armazenadas em casa. Durante muito tempo tiveram... a vida é boa, não lhes dá para se matarem uns aos outros. Não, bem, agora até 2007 tiveram as munições, mas agora não têm as munições. mas em contrapartida podem, a partir dos 10 anos, todos eles têm o direito de ir a campos de tiro oficiais, treinar tiro, quer dizer, portanto, treinar o tiro, aliás, o tiro, primeiro com arco e flecha, depois com bestas, era uma tradição suíça, certo. Portanto, mantém-se essa tradição. Agora pode dizer, bem, isto é uma originalidade, isto é uma inovação? Não. Mais uma vez, isto é um resto, é um resquício das antigas instituições europeias. Portanto, a Suíça é o apêndice da Europa, é isso? Não é o apêndice, é um arcaísmo, quer dizer, é um passado, é uma ideia de como é que era a Europa antes da formação dos grandes Estados. E uma das coisas que era característica das unidades políticas que existiam anteriormente era estas milícias, a população armada, a população portuguesa até ao século XIX também está armada. Também tem o sistema de ordenanças, que mantém a população toda armada. Falámos disso aqui a propósito das invasões francesas. Apresentavam-se com as suas não armas, com armas de fogo, mas com lanças e piques e armas de fogo quando haviam. Portanto, a defesa baseava-se na mobilização da população armada. E a Suíça continua a ter esse sistema quase arcaico, quer dizer, de população armada, que aqui depois está associada também aos direitos políticos, uma vez que o direito de voto esteve durante muito tempo na Suíça associado também ao dever militar, quer dizer, e portanto, como soldado tem direito a ser cidadão e a votar. Portanto, mas aqui temos uma regra que eu acho que se aplica a muita coisa na Suíça. Tudo aquilo que parece original e inovador na Suíça, os referendos, o sistema de defesa militar, etc., é de facto tudo muito antigo e faz lembrar o que existia outrora na maior parte da Europa. Portanto, não foi a Suíça que mudou, foi o resto da Europa que mudou e a Suíça ficou para trás. E agora parece uma coisa inspiradora, porque o passado também inspira. Reparem, uma parte da República Francesa é inspirada da República Francesa, do fim do século XVIII, princípio do século XIX, é inspirada pela República Romana e pelas cidades da Grécia, que inspiraram também as democracias contemporâneas. Portanto, o passado, por vezes, aquelas coisas que estão atrás, inspiram o futuro e o que vai... E o que pode acontecer? Bem, estes cantões suíços, como neutrais, tornaram-se um local de refúgio no século XIX. Refúgio para o dinheiro, em primeiro lugar. Os bancos suíços tornaram-se um lugar seguro para depositar valores, sabendo que não iriam ser cativados por uma potência ou por, de repente, um conflito entre dois países, o país do depositante, o país onde estava o depósito. Imagina um inglês que tinha dinheiro num banco alemão, provavelmente ficava sem as economias no caso de guerra. Bem, a Suíça, um país neutral, era um sítio seguro para fazer depósitos e manter até há pouco tempo. Que entretanto, transformou-se numa certa imagem da moralidade, não é? Sim, depois os critérios hoje também para considerar essas situações são hoje bastante diferentes do que eram no século há uns tempos atrás, no século XIX e no século XX. E tornou-se também um refúgio para dissidentes políticos na Europa. Dissidentes políticos de todas as cores. Num determinado momento, Lenin e Mussolini andam por ali exilados na Suíça. Mas nem por isso, curiosamente, os suíços de repente ficaram também identificados com uma ideia de tolerância. Não, os suíços têm uma história de intolerância bastante forte. No século XVI, a cidade de Genebra é dirigida por um dos líderes protestantes mais conhecidos, que é Calvino, e é um dos lugares mais intolerantes da Europa, com fogueiras para queimar heréticos, que não deve nada à Europa da Inquisição Católica, exatamente tão feroz como isso. Também há guerras entre católicos e protestantes na Suíça, no século XVII. A última guerra civil é de 1847, enfim, não morreu muita gente na Suíça, mas os cantões católicos, cantões protestantes vêm-se às mãos. Em 1848 dessa guerra resulta a Constituição, uma Constituição Federal de 1848, que é mais ou menos inspirada nos Estados Unidos, que é uma maneira de organizar a Suíça, de maneira a ressalvar
o predomínio de qualquer cantão em termos do governo do país, mas nós vemos também outros sinais daquilo que se poderia classificar como arcaísmos. Por exemplo, os cantões suíços são, na Europa Ocidental, dos que mantêm discriminações e exclusões contra os judeus mais tempo, até meados do século XIX, quer dizer, quando a maior parte dos outros Estados já tinha eliminado esse género de discriminação. E há aqui uma inércia que tem a ver com, precisamente, uma das coisas que é muito louvada na Suíça, que é o sistema de referendos dos cantões. Sim. Isto é, das coisas serem todas referendadas. Os estarem constantemente a fazer. A perguntar ao isso, povo, mais uma vez, é uma coisa antiga, era uma maneira nestas pequenas comunidades de resolver questões. Isto é, perguntar às pessoas... As pessoas importantes, que eram os cidadãos, o que é que achavam. E o que é interessante é que esta democracia de referendos, portanto, esta democracia participada... E uma democracia quase direta, não é? Como se diz, quase direta, como se diz, é menos suscetível às inovações do que as democracias representativas. Isto é, as democracias representativas, onde as elites eleitas têm um papel maior e têm, por vezes, a capacidade de arrastar a sociedade atrás de si para inovações. Quando a sociedade tem direito de voto, direito de se pronunciar sobre os assuntos, por vezes tem uma maior capacidade de inércia de resistir às inovações. E um caso disso nítido é o voto das mulheres. A Suíça é, na Europa, um dos últimos países onde as mulheres obtêm direito de voto. Só em 1971. 1971. E porquê? Porque a primeira vez que a questão foi posta a referendo, em 1959, a maioria dos eleitores, que eram homens, claro, rejeitaram o direito de voto das mulheres por 67%, portanto foi uma rejeição enorme. Aliás, só em 1991, portanto há cerca de 30 anos, é que as mulheres obtiveram finalmente o direito de voto em eleições locais em todos os cantões. Portanto, havia um cantão ainda em 1990 onde as mulheres não tinham direito de voto. Já tinham direito de voto a nível federal desde 1971, mas não tinham direito de voto em questões locais naquele cantão. Isto, reparem que o Portugal de Salazar dá direito de voto às mulheres e direito de serem eleitas também nos anos 30, portanto 40 e tal anos antes da Suíça. Com isto tudo, claro que nem toda a gente disse sempre bem da Suíça. Há muitos aspectos estranhos na Suíça, por exemplo, só o facto de ser governado pela mesma coligação dos 4 maiores partidos desde 1959. A mesma coligação. Isto é, e os 4 maiores partidos são os partidos que noutras democracias europeias disputam o poder. Na Suíça, sociais-democratas, democratas cristãos, liberais e nacionalistas populistas estão todos juntos numa coligação e partilham os cargos de governo entre eles desde 1959. Portanto, é como se o governo fosse um prolongamento do Parlamento. Basicamente é isso. Quer dizer, o governo é o Parlamento e, portanto, os partidos elegem um determinado número de lugares e isso dá-lhes direito a uns ministérios que depois eles dividem entre eles. Portanto, uma espécie de... É assim que aquilo está... Ou seja, a oposição está dentro do próprio governo. Não há oposição. Os partidos estão todos no governo, basicamente. Os partidos principais estão todos no governo. Quer dizer, todos os partidos, todas as ideologias estão no governo. Isto, reparem também a limitação deste governo. Quer dizer, um governo muito limitado naquilo que pode fazer na Suíça. Mas nem toda a gente disse bem da Suíça. E o mais famoso rebaixamento da Suíça que eu conheço acontece num filme, O Terceiro Homem, um filme do Carol Reed, onde o personagem Harry Lime, que é um criminoso interpretado por Orson Welles, compara, em determinado momento do filme, compara a Suíça com a Itália do século XVI. Sim. A Itália dominada pela família dos Borgias. E diz o Harry Lime, com a voz do Orson Welles, diz ele, e agora cito: em Itália, durante 30 anos, sob os Borgias, eles tiveram guerra, terror, assassinatos e sangue, mas produziram Miguel Ângelo, Leonardo da Vinci e o Renascimento. Na Suíça, eles tiveram amor fraternal, 500 anos de democracia e de paz, e o que é que produziram? O relógio de cu. Portanto, isto é uma das mais famosas tiradas da história do cinema. Aparentemente foi introduzido no filme pelo próprio Orson Welles. Ele introduziu estas linhas no filme.
Isto obviamente tem muito mais graça dito pelo próprio Orson Welles, com aquele ar de criminoso, mais ou menos irónico, que ele consegue compor no terceiro Homem, mas como o próprio Orson Welles, aliás, depois comentou, admitiu, é verdade que os suíços são conhecidos pela relojoaria, mas parece que os relógios de cuco são uma especialidade do sul da Alemanha, não da Suíça. Eu também cometi essa imprecisão no início do programa. Mas os suíços não criaram só bancos, nem chocolates, nem queijos com buracos, nem uma famosa... algo que deu aquele um álbum do Asterix com o famoso queijos com buracos. Exatamente. Na Helvécia. Aquilo é a Confederação Helvética, porque os helvécios eram uma tribo gaulesa que no tempo de César estava ali. Quer dizer, e portanto em latim... a partir do século XIX começaram a falar de Confederação Helvética, quer dizer, para designar a Suíça. Mas os suíços não fizeram só isso, não fizeram também nem só produtos farmacêuticos, nem estâncias de esqui. Fizeram outras coisas, fizeram, por exemplo, fundaram a Cruz Vermelha Internacional em 1863 e depois promoveram a Convenção de Genebra em 1864, que tornou, digamos, a guerra, se era possível, um bocadinho menos indecente, digamos, do que é. Mas também criaram outra coisa, que às vezes não é associada à Suíça, e vou explicar porquê. Criaram algumas ideias sem as quais o mundo não seria o que é hoje. E vou lembrar que da Suíça vieram dois dos mais importantes pensadores da política moderna. Falo de Jean-Jacques Rousseau, que nasceu em Genebra em 1712 e morreu em França em 1778. E Benjamin Constant, que nasceu em Lausanne em 1767 e morreu em França em 1830. E sem Rousseau e sem Constant não se percebe nada da política contemporânea europeia. Por exemplo, a história constitucional portuguesa do século XIX é basicamente escrita por Constant. A Carta Constitucional Portuguesa de 1826 é fortemente inspirada por Benjamin Constant, e Benjamin Constant é citado nos debates parlamentares em Portugal sempre que é necessário interpretar a Constituição. Bem, Rousseau é Rousseau, um impacto enorme. Agora, o que é que acontece? Ambos estes autores suíços eram de língua francesa e viveram e morreram em França, e por isso muitas vezes passam por franceses, quer dizer, popularmente. Mas eles não eram só suíços de nascimento, esse é que é o ponto. Eles eram fortemente marcados no seu pensamento pela experiência política da Suíça, isto é, pela experiência deste antigo republicanismo de cidades e de cantões que afetou profundamente a maneira de pensar a política, quer por Rousseau, quer por Constant. De Rousseau herdamos uma ideia, a ideia de que em política a legitimidade está associada à participação de todos, à democracia, e isso está muito baseado na experiência dele como cidadão de Genebra também. E de Constant herdamos porque por vezes é um bocadinho um anti-Rousseau, mas herdamos uma outra ideia tão importante, quase como essa, ou talvez tão importante como essa, que é que a liberdade não é só definida pela participação na vida pública enquanto cidadão, mas também pelo respeito que o poder político tem em relação a uma esfera privada dos cidadãos. Isto é que há uma liberdade, essa também é uma liberdade, não é só aquela liberdade política que se adquire através do voto ou a participação na vida pública, mas essa esfera privada, a preservação da esfera privada é uma componente fundamental. E dos projetos pessoais. E esfera privada cujo sentido é esse precisamente, é a possibilidade dos indivíduos, para além da comunidade política onde estão integrados, poderem desenvolver projetos de vida pessoal. E é Constant, aliás, num texto muito conhecido de 1819, A Liberdade dos Antigos comparada com a Liberdade dos Modernos, de que há uma tradução portuguesa, o primeiro a refletir sobre esta liberdade dos modernos, que era diferente da liberdade dos antigos. A liberdade dos antigos adquiridos. Os antigos eram livres, os antigos, os romanos e os gregos, eram livres na medida em que faziam parte dos órgãos de soberania das suas cidades-estado, e Constant diz que
na época moderna, isso não é suficiente para definir a liberdade. A liberdade dos indivíduos é definida também por esses projetos pessoais, pelos estilos de vida que eles individualmente desenvolvem para se realizarem pessoalmente. E que isso também era uma dimensão fundamental da liberdade. Isso é uma ideia que Constant sistematiza e divulga na Europa do século XIX. Portanto, são duas ideias fundamentais e foram desenvolvidas por suíços, que não inventaram só o relógio de Cook, aliás, nem inventaram sequer o relógio de Cook. Muito bem, para quem nos está a ver em vídeo, tem direito sempre aqui a uma pequena bibliografia. Eu falei a liberdade dos antigos comparada à liberdade dos modernos, que é um texto que está traduzido em português, mas trazia aqui um outro livro de Benjamin Constant, que é estes fragmentos de uma obra abandonada sobre a possibilidade de uma Constituição republicana num grande país. E que, bem, isto é um título longo para um longo projeto. Ele levou anos a escrever este livro e depois acabou por o abandonar. E este é um projeto extraordinariamente interessante. Rousseau tinha dito que as repúblicas só eram possíveis em pequenos países, precisamente porque estavam associados à participação de todos. Isso só seria possível em pequena escala. E o exemplo que ele dava era precisamente a Suíça, esses pequenos cantões suíços, onde podia existir repúblicas baseadas na participação dos cidadãos, porque eram pequenas unidades políticas. E aquilo que Constant faz no fim do século XVIII e princípio do século XIX, aliás, a partir da experiência da República Francesa, e a partir, aliás, até dos aspectos negativos da experiência da República Francesa, é tentar perceber se é possível haver uma república num grande país. E quando ele está a dizer república, não é apenas não haver um chefe de Estado dinástico, é haver as instituições republicanas, a vida pública de tipo republicano, participativa, com a soberania assente nos cidadãos. E este livro é fascinante de ler. Isto foi publicado pela primeira vez em 1991, portanto é um livro póstumo. Já tinha morrido há bastante tempo, morreu em 1830. Mas é muito interessante porque aquilo que nós estamos a descobrir ele está a tentar resolver uma série de problemas cujas soluções para nós se tornaram óbvias. Sim, porque se provou que era possível. Mas para ele, obviamente, e para o tempo dele não eram, e nós estamos a perceber como é que ele ajudou a torná-las óbvias. Quer dizer, ele está a construir esse pensamento, isto é, a tentar perceber como é que é possível haver um governo, como é que é possível, através de instituições representativas, os cidadãos terem também uma intervenção na vida pública tão integral e tão decisiva como aquela que é obtida através da participação direta. E, portanto, ler isto é quase como... É uma espécie de viagem, uma arqueologia das instituições políticas contemporâneas e sermos guiados por alguém que está no princípio do mundo a tentar perceber como é que as coisas podem funcionar. E, de facto, muitas das soluções a que ele chega neste livro vêm a ser adotadas depois constitucionalmente na Europa no século XIX e no século XX. E devem-se a ele, isto é, às reflexões dele e à tentativa de resolver isso um bocadinho quase como... Aqui vemos um pensador político quase como um matemático ou um cientista a resolver problemas, a tentar resolver problemas. Portanto, é absolutamente fascinante fazer a leitura, quer dizer, de algo que está a surgir, a olhar para as coisas do princípio do mundo e ao mesmo tempo leva-nos a olhar de novo também para as nossas instituições e perceber a que problemas é que as atuais instituições correspondem e a maneira como elas foram descobertas, digamos assim, como maneiras de resolver esses problemas. Portanto, temos uma grande tendência para considerar soluções naturais quando são profundamente construídas. Isto é precisamente quando ainda não são naturais. Isto é, ainda nem sequer existe, ele está a tentar descobri-las. Portanto, é um livro fascinante. Ele também é um grande escritor literário, tem um famoso romance, Adolphe, que é também uma pequena novela também muito conhecida, portanto é um grande autor, um dos grandes escritores europeus do princípio do século XIX, é também uma figura extraordinariamente interessante, na sua vida pessoal, muito complicada. Ele vai para a França, está ao serviço da República Francesa, depois está contra Napoleão, e depois junta-se a Napoleão, enfim, tem ali uma história muito complicada.
Mas é um autor que ainda merece ser lido, quer dizer, sobre as instituições políticas, sobre a liberdade de imprensa, a defesa da liberdade de imprensa, por exemplo, Sim. dele é extraordinariamente viva e das mais sugestivas que nós conhecemos. Portanto, é uma leitura que vale a pena. Aqui fica uma sugestão suíça. E então, até para a semana.